Você fica bem informado no que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 30 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado à tarde, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 30 graus, com umidade do ar de 90% a 60%. Em Goiânia e Goiás fica com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada, temperatura mínima de 21 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca a mínima de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Boqueirão, na Paraíba, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde, temperatura mínima de 22, máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado à tarde. Temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%. Ponta de Pedras, no Pará, comemora aniversário com tempo nublado, com pancadas de chuva isolada pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar de 100% a 80%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo nublado com chuva isolada. A temperatura mínima é de 23, a máxima de 29 graus. Umidade do ar vai de 90% a 60%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 20, máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 95% a 40%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17, a máxima de 23 graus. E a umidade do ar de 90% a 50%.
Erechim, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com sol, entre poucas nuvens. Temperatura mínima é de 20, a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 30 de abril de 2025. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. As reclamações ao Instituto Nacional do Seguro Social aumentaram significativamente durante os governos de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, impulsionadas por um crescimento expressivo de fraudes, especialmente descontos indevidos em aposentadorias. Segundo dados da ouvidoria do Instituto Nacional do Seguro Social, as queixas classificadas como reclamações e denúncias atingiram 220.303 registros em 2023, representando um aumento de 1.190% em relação a anos anteriores. O pico dessas reclamações ocorreu no início do governo Lula, indicando uma intensificação dos problemas relacionados a fraudes nesse período. Para combater essas irregularidades, o governo implementou medidas como o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade e o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. Essas iniciativas visam revisar benefícios com indícios de irregularidades, como o auxílio-doença e o benefício de prestação continuada, que não passaram por perícia médica há mais de 2 anos. Além disso, o governo promoveu a integração de bancos de dados e intensificou a realização de perícias médicas presenciais para verificar a autenticidade das incapacidades declaradas, com o objetivo de garantir que os recursos públicos sejam direcionados apenas para quem realmente necessita. Repórter Brasil News. Durante uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Online no Senado, realizada em 29 de abril de 2025, o empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi preso em flagrante por falso testemunho. A relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, solicitou a prisão após Lima afirmar não conhecer sua sócia, Adélia de Jesus Soares, na empresa Peach Blossom River Technology. Segundo a senadora, essa declaração contradiz informações disponíveis, já que a empresa é proprietária da Payflow, uma companhia investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal por indícios de lavagem de dinheiro e transferências ilegais no setor de apostas online. A senadora Tronic destacou que Lima teve múltiplas oportunidades para corrigir suas declarações, mas persistiu em negar o vínculo com sua sócia, o que, segundo ela, configura desrespeito à CPI. Ela enfatizou que a prisão não representa abuso de autoridade, mas sim uma medida necessária para manter a integridade das investigações. O presidente da CPI, senador Dr. Irã do PP de Roraima, determinou que a Polícia Legislativa procedesse com o auto de prisão. Este episódio ressalta a seriedade com que a comissão trata depoimentos que possam comprometer a apuração de irregularidades no setor de apostas online. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Na análise de Carlos Andreasa para o Estadão, o colunista argumenta que o governo Lula depende mais de Davi Alcolumbre do que do próprio partido União Brasil. Segundo Andreasa, o União Brasil é uma legenda fragmentada, composta por diversas federações internas, sendo a liderada por Alcolumbre a mais influente. Essa estrutura permite que Alcolumbre exerça um poder desproporcional, utilizando o partido como fachada para ampliar sua influência no Congresso e no Executivo. Um exemplo disso foi a tentativa de manter o controle sobre o Ministério das Comunicações, mesmo após a saída de Juscelino Filho, indicando substitutos alinhados a seus interesses. Andreasa destaca que essa dinâmica cria um cenário em que o governo negocia diretamente com líderes de facções internas, como Alcolumbre, em vez de com o partido como um todo. Isso resulta em uma governabilidade baseada em acordos pontuais e na distribuição de cargos e emendas,
em vez de em alianças partidárias coesas. O colunista conclui que, para o governo Lula, a dependência de Alcolumbre é mais significativa do que a do União Brasil, evidenciando a fragmentação e a personalização do poder político no Congresso Nacional. Repórter Brasil News. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6-4, manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão foi tomada após o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, considerar os recursos da defesa como protelatórios e determinar o início imediato do cumprimento da pena. Acompanharam Moraes os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques votaram pela revogação da prisão, argumentando que os recursos deveriam ser aceitos. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de votar por ter atuado como advogado em processos da Lava Jato antes de assumir o cargo no STF. Collor foi preso em Maceió, Alagoas, na madrugada de 25 de abril de 2025. Enquanto se deslocava para Brasília, a defesa do ex-presidente solicitou prisão domiciliar, apresentando laudos médicos que atestam que ele sofre de Parkinson, apneia do sono grave e bipolaridade. O ministro Alexandre de Moraes pediu mais informações sobre o estado de saúde de Collor antes de decidir sobre o pedido. Com essa prisão, Collor torna-se o terceiro ex-presidente brasileiro a ser detido por crimes comuns desde a redemocratização, após Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer. Repórter Brasil News. Durante uma audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, realizada em 29 de abril de 2025, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi ouvido pelos parlamentares. A sessão foi marcada por uma acalorada discussão entre os deputados Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Gilvan, da Federal do PL do Espírito Santo. O conflito teve início quando Gilvan criticou o governo por conceder asilo à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, condenada por corrupção, e referiu-se ao presidente Lula como descondenado. Em resposta, Lindbergh chamou Gilvan de desqualificado, lembrando declarações anteriores em que o deputado desejou a morte de Lula. A tensão escalou e ambos os parlamentares precisaram ser contidos por colegas e pela Polícia Legislativa para evitar confrontos físicos. Durante a audiência, Lewandowski também esclareceu declarações anteriores sobre a atuação das polícias, afirmando que suas palavras foram tiradas de contexto e reiterando seu apoio às forças de segurança. Ele expressou preocupação com cortes orçamentários significativos na área de segurança pública, destacando uma redução de R$500 milhões nos Fundos Nacional de Segurança e Penitenciário. O ministro enfatizou a necessidade de investimentos adequados para garantir a eficácia das ações policiais e a proteção da sociedade. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quarta-feira, 30 de abril de 2025, está entrando no ar mais uma edição do nosso InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. A Uber entrou na mira da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, a famosa FTC. O motivo? Práticas consideradas enganosas no serviço de assinatura Uber One. A empresa é acusada de cobrar usuários sem o devido aviso e de dificultar, e muito, o cancelamento do plano. A assinatura promete economia, descontos e vantagens, mas a FTC diz que a Uber escondia o custo real da mensalidade nos cálculos de economia. Além disso, usuários que entraram no período de teste gratuito relataram cobranças antes mesmo do fim da avaliação. E mais, tentar cancelar a assinatura seria quase uma missão impossível.
Tudo isso levou a uma ação judicial que pode forçar a Uber rever suas práticas. No Brasil, o Uber One custa R$ 19,90 por mês, mas fica o alerta. Sempre leia as letrinhas miúdas antes de aceitar qualquer oferta. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, ótima quarta-feira para você. Hoje, 30 de abril de 2025. Eu sou Kleber Salles, chegando com as últimas notícias do esporte. Rapaz, e a novela acabou, a novela Ancelotti e Seleção Brasileira. Pois é, Carlo Ancelotti decidiu rejeitar a proposta da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para assumir a seleção brasileira, apesar de ter um acordo verbal e de ter viajado a Londres para possivelmente formalizar o contrato. Segundo o jornal espanhol Marca, o treinador italiano comunicou pessoalmente ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, sua decisão, agradecendo o interesse, mas optando por seguir outros caminhos, o que inclui uma possível continuidade no Real Madrid até o Mundial de Clubes ou aceitar uma oferta milionária da Arábia Saudita. Com a negativa de Ancelotti, a CBF volta a mirar Jorge Jesus, atualmente técnico do Al Hilal. O treinador português já admitiu publicamente que conversou com o clube saudita sobre a possibilidade de deixar o time caso receba um convite oficial para comandar a seleção brasileira. O desfecho frustra os planos da CBF, que esperava contar com Ancelotti já em junho, antes da próxima data FIFA. Não vem, o Ancelotti não vem. E parece que, tá chovendo de memes na internet aí com a não vinda do Ancelotti para a seleção brasileira, hein? Rapaz do céu. Vamos ver, vamos torcer aí pro Mister aceitar a proposta para, ficar tudo certo aí. Agora vamos ficar na torcida aí pra vinda do Jorge Jesus aí, o Mister, Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando no seu rádio nesta quarta-feira. E olha, empresa cobra serviço não solicitado. É a queixa de hoje aqui da nossa ouvinte Luciana Fernandes de São Luís. Ela recebeu cobrança de um serviço que nunca pediu e ela pergunta, como agir nessa questão, viu? Olha, Luciana, o artigo 39 do CDC proíbe a cobrança de serviço sem solicitação, viu? Você pode contestar, lógico, contestar a cobrança e pedir indenização também, tá joia? Fica aí a dica, obrigado pela sua participação e esse foi o nosso Hora do Consumidor. A qualquer momento a gente volta para esclarecer mais dúvidas sobre direitos do consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. As melhores dicas do mundo digital e virtual você ouve agora. No ar, Minuto da Hashtag. Oi pessoal, eu sou a locutora Vanessa Bandeira chegando por aqui com mais um Minuto da Hashtag. Usar o Cleaner, um programa que ajuda na limpeza do Windows, é o Cleaner. Ele examina itens do registro que não são mais usados, limpa a lixeira, histórico de navegação, se você optar, e vários outros itens que ajudam a limpar o entulho do seu computador. Faça manutenções frequentes usando o utilitário da sua máquina. Ficamos por aqui com mais um Minuto da Hashtag. Obrigada pela sua audiência. A sua rádio apresentou Minuto da Hashtag. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews.
Todo mundo sabe que o estresse faz mal, mas você sabia que ele pode causar problemas na boca? Pois é. A doutora Cristina Pedro, da Faculdade Anhanguera, explica que o estresse pode provocar desde bruxismo até doenças gengivais. A ansiedade intensa faz a pessoa ranger os dentes sem perceber, o que desgasta o esmalte, dá dor muscular, dor de cabeça e até afeta a articulação da mandíbula. Fora isso, o estresse enfraquece a imunidade, causando aftas e feridas na boca. A boca seca também é comum, o que favorece mau hálito, cáries e gengivite. A dica é simples: controlar o estresse com exercícios, sono de qualidade, cuidar da higiene bucal. E, claro, visitar o dentista com frequência. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a Justiça de São Paulo condenou a TV Globo a pagar R$30 mil ao goleiro Alexandre Cajuru por danos morais, após a emissora exibir repetidamente uma falha do jogador ocorrida em uma partida da Série B de 2020. Segundo a decisão, a Globo excedeu o direito à informação ao mostrar o lance de forma abusiva, o que teria provocado forte abalo emocional no atleta. Cajuru afirmou que o erro foi veiculado mais de 4.800 vezes na programação do Sport TV, inclusive em quadros como Top 3 vaciladas no Brasileirão, o que prejudicou sua imagem e carreira profissional. A Globo já havia sido condenada em primeira instância em 2023, mas teve seu recurso negado. A defesa do goleiro sustentou que a exibição massiva do erro foi vexatória e colaborou para sua exclusão do mercado esportivo, impedindo, por exemplo, a renovação de seu contrato com o CSA. A emissora contestou o número de exibições citadas e afirmou que apenas reproduziu imagens já públicas sem comentários depreciativos. A Globo ainda pode recorrer da decisão. Rapaz, que coisa feia, dona Rede Globo, não é possível agora. Bom, será que foi tudo isso mesmo? Né? Quem será que tá certo nessa história aí, né, gente? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte. Fica por aí. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar desta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849
9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul. O melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A tradicional Bombril, famosa por sua esponja de aço, apresentou seu plano de recuperação judicial após acumular uma dívida de 2,3 bilhões de reais. O objetivo é reestruturar esse valor, proteger o caixa da empresa e garantir a continuidade das atividades. O plano inclui propostas específicas para os credores e agora depende da aprovação da maioria para seguir em frente. Para os fornecedores com créditos de até R$20 mil, a Bombril promete o pagamento em parcela única, corrigida pela taxa referencial. Já quem tem a receber valores maiores deve receber apenas 30% da dívida, em 10 parcelas distribuídas ao longo de 9 anos e meio. A primeira parcela, inclusive, só deve ser paga 5 anos após a homologação do plano. A proposta ainda precisa passar por votação dos credores, entre os quais estão nomes de peso como Itaú, Atacadão, Açaí e Santander. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com mais esporte no seu rádio, e a relação entre o atacante Dudu e o Cruzeiro tá cada vez mais próxima de um fim, viu? Nesta terça-feira, o Clube Mineiro liberou o jogador dos treinos com o elenco principal e uma reunião nos próximos dias deve definir o futuro do atleta. Dudu entrou em rota de colisão com o técnico Leonardo Jardim e o dono da SAF cruzeirense Pedro Lourenço após reclamar publicamente de ter sido sacado do time titular na derrota para o Palestino pela Copa Sul-Americana. A insatisfação ganhou novos contornos quando, durante o jogo contra
contra o Vasco, Lourenço gesticulou para a torcida, sugerindo a saída do jogador, gesto que repercutiu nas redes sociais. Leonardo Jardim afirmou que a suspensão de Dudu não se deve à entrevista, mas a motivos internos já conhecidos por todos no clube. Com contrato válido até dezembro de 2027, o atacante não será relacionado para a partida contra o Vila Nova nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Em 2024, Dudu atuou em 17 jogos e marcou 2 gols pelo Cruzeiro. O desfecho do caso deve ser anunciado em breve, com forte tendência de desligamento do atleta. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de abril já estão disponíveis para consulta. Os valores constam em portaria publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a mais de 776 milhões de reais entre valores destinados à execução municipal e estadual. Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam fazer o pagamento do piso de profissionais da categoria. Porém, é essencial que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores, como destaca o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira. Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos, acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que finalmente as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Então, mais uma etapa aí do cumprimento da lei. E vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes. Municípios como Rio Verde, Goiás e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, receberão mais de R$500 mil cada. Para Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Bacabal, no Maranhão, a previsão é que sejam destinados mais de R$1 milhão. No geral, a maior quantia foi destinada a Minas Gerais, com mais de R$111 milhões entre valores destinados à execução municipal e estadual. Na sequência, aparece Bahia, com cerca de R$78 milhões. Em seguida está Pernambuco, com mais de 66 milhões, e Maranhão, com cerca de R$58 milhões. Reportagem Marquesan Araújo. Assim como as horas no mostrador de um relógio que segue em frente sem parar, são os gastos públicos. Mesmo quando não percebemos, eles continuam crescendo, minuto a minuto, movidos por uma engrenagem complexa que não desacelera. Tal como o tempo, o orçamento do Estado não pausa. Entender como esse fluxo opera é essencial para cobrar responsabilidade e transparência na aplicação dos recursos que saem sem cessar dos cofres públicos. O Gasto Brasil, que pode ser acessado pela plataforma gastobrasil.com.br, é uma nova ferramenta que detalha os gastos do governo em cada localidade do país, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Com base em dados do Tesouro Nacional, a ferramenta permite que qualquer cidadão acompanhe quanto foi desembolsado em despesas com pessoal, previdência e investimentos públicos. Inovação que vai trazer mais transparência e ajuda no controle pela sociedade civil, avalia Márcio Luiz Silva, presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás, a FACIEG. É uma ferramenta que vem complementar realmente o que já foi o sucesso do impostômetro. Não é só monitorar o que está se arrecadando, mas também como está fazendo a execução desses recursos. A FACIEG representa 75 associações comerciais e empresariais em 75 municípios goianos. Um dos trabalhos da federação é defender os interesses do empresariado, sejam eles de grande, pequeno ou médio porte. Para isso, a FACIEG atua no âmbito estadual, facilitando e dando o suporte necessário às associações em todas as áreas, como no auxílio junto aos órgãos públicos e empresas. A plataforma Gasto Brasil surgiu a partir de uma colaboração entre a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, e a Associação Comercial de São Paulo. A proposta é aumentar a clareza sobre como os recursos públicos estão sendo utilizados e estimular uma maior conscientização da população a respeito do efeito desses valores na vida diária dos cidadãos.
para o presidente da CACB, Alfredo Kotait, mais que uma ferramenta de monitoramento. Porque tem um desequilíbrio, mas se nós gastássemos o que você arrecada, não teria inflação e a taxa de juros seria 2%, 3%. Tanto o impostômetro, que foi um processo educativo, como o gastômetro vai ser mais um processo educativo para mostrar para a sociedade que ela precisa participar e se manifestar. Porque nós estamos deixando uma conta muito cara para o futuro. Por meio da análise de informações oficiais, tanto empreendedores quanto o público em geral conseguem verificar o número de despesas por região. De acordo com Alfredo Kotait, presidente da CACB, essa iniciativa facilita a compreensão da realidade econômica nacional e oferece ferramentas para despertar a participação social. Além do site, que pode ser acessado pelo gastobrasil.com.br, também está exposto em local de destaque, a fachada do prédio da Associação Comercial de São Paulo, no mesmo painel de LED onde são exibidos dados do impostômetro. Criado há 20 anos, o mecanismo reúne dados de todo o valor de imposto que é pago pelo cidadão. Juntas, as duas plataformas ajudam a sociedade civil a entender o balanço das contas públicas, como receitas e despesas. Reportagem Veloz. O programa Computadores para a Inclusão do Ministério das Comunicações recebeu a doação de 1.500 máquinas descartadas pelo Banco do Brasil e pelo Ministério da Gestão e da Inovação. O material vai passar por um processo de triagem, com reparos e limpeza. Depois de recondicionados, os equipamentos serão entregues a escolas públicas do Distrito Federal e do Nordeste. Outros pontos que desenvolvem projetos de inclusão digital voltados ao atendimento de comunidades e áreas remotas também serão contemplados. O secretário nacional de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, explica que o programa Computadores para a Inclusão atua para expandir a inclusão digital pelo Brasil. Computadores para a Inclusão é um programa que costumo dizer que ele leva a inclusão digital na veia. Então, o que é que ele faz? Ele doa computadores para entidades públicas ou sem fins lucrativos e comunidades vulneráveis, né? Então, pessoas que de fato precisam não têm condição de ter esse computador. Então, a gente doa computador para muitas escolas públicas, que é o principal. E, além disso, junto com o computador, a gente dá também o treinamento, essa parte de letramento digital. Então, ele é um programa muito importante. Quem ele atinge, a gente vê na prática as pessoas mudando de vida com esse programa. A inclusão digital é uma das agendas prioritárias do governo federal, com programas que ampliam o acesso à conectividade em diversas regiões do país. Nesse sentido, o programa Computadores para a Inclusão recondiciona máquinas de norte a sul do Brasil para garantir que, especialmente as escolas públicas, possam contar com seus próprios laboratórios de informática. Desde a criação, o programa já soma mais de 59 mil computadores doados, compondo mais de 5 mil pontos de inclusão digital, que estão distribuídos em mais de 1.200 municípios brasileiros. Para mais informações, acesse gov.br/mcom. Jornal Mar e Campo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Estamos na Semana Mundial de Imunização, período estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que ressalta a importância da atualização do calendário vacinal. Quando falamos em vacinação, muitas pessoas podem remeter à vacinação infantil, mas é válido recordar que existem vacinas recomendadas para todas as fases da vida, incluindo públicos como idosos e grávidas. Nas gestantes, a vacinação é importante porque elas se tornam mais vulneráveis a doenças e complicações ao serem expostas a agentes infecciosos, devido às várias mudanças que ocorrem no sistema imunológico. Quando uma grávida se vacina, ela não só protege a si mesma, mas também ao bebê, a partir da transferência de anticorpos pela placenta. Segundo o infectologista Fábio Amorim,
existem vacinas que fazem parte do calendário específico das grávidas. Vacina antitetânica, vacina contra hepatite, extremamente importante a vacina contra a influenza, a vacina contra a gripe, a vacina contra a Covid, além de ter as vacinas específicas da gestação, que são as vacinas contra vírus sincicial respiratório e a vacina DTPA, que tem o seu componente pertussis, que protege a criança contra a coqueluche. Já para pessoas com mais de 60 anos que são impactadas pela imunossenescência, ou seja, uma redução ampla das funções do sistema imunológico, também há vacinas recomendadas, como cita Amorim. Tétano, hepatite, a gripe, porque a gripe. O paciente na terceira idade, ele acumula, na maioria das vezes, uma série de comorbidades adquiridas ao longo da vida. Além da idade, ele tem outras tantas doenças que comprometem e pode trazer algum agravo à saúde dele. Ele tem hipertensão, ele tem diabetes, doenças pulmonares das mais diversas, então a gente tem que garantir que esse paciente esteja protegido contra a gripe, contra a Covid. Ele tem um risco de acidente muito maior, então ele tem que ter uma vacina contra o tétano, vacina contra a hepatite, vacina contra a febre amarela, quando há possibilidade de fazer uso dessa vacina, e ficar atento às vacinas de risco epidemiológico, vacina da gripe, sincicial respiratório e todo aquilo que tiver um risco aumentado para a população idosa. A gente tem que garantir que esses pacientes tenham acesso à vacina. O médico ressalta que a vacina vai além da proteção pessoal contra doenças, porque se trata de uma questão coletiva. A vacina ela é importante para o indivíduo que é submetido à vacina, bem como ela é importante para toda a comunidade que tem sua população vacinada. Quando você vacina o maior número de pessoas, você tem uma diminuição da circulação do agente infeccioso, e isso faz com que a gente tenha uma população muito mais sadia, muito mais saudável e protegida pela cobertura vacinal. Por isso que a gente defende que todos devem ser vacinados no maior número e que toda a campanha vacinal a gente tem que alcançar aqueles níveis que são colocados, cobertura de 50%, 60%, 70%, 80%, porque a gente sabe que quando a gente alcança esses valores, a gente garante uma população de fato protegida e a gente consegue garantir a eliminação do agente causador de doença ou do doente imunoprevenível. Converse com seu médico para entender quais as vacinas indicadas para a sua fase da vida. Você pode conferir o calendário completo no site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. A informação foi confirmada pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. A população poderá utilizar os meios eletrônicos, como os caixas eletrônicos e os serviços bancários pela internet, por site e aplicativo. Transações por Pix poderão ser feitas normalmente. Contas de consumo e boletos diversos com vencimento na quinta-feira poderão ser pagos sem a cobrança de juros ou multa na sexta-feira, 2 de maio, quando as agências funcionam normalmente nas cidades onde não houver feriado estadual, nem municipal, nem ponto facultativo. Já no caso de impostos e tributos, é preciso antecipar o pagamento. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. A Sociedade Brasileira de Diabetes atualizou as recomendações para o rastreamento e diagnóstico do diabetes tipo 2. A entidade também orienta mudanças nos exames que são realizados para a detecção da doença. Uma das novas diretrizes é a redução da idade para o início do rastreamento, de 45 anos para 35 anos na população geral. Indivíduos mais jovens que apresentam fatores de risco, incluindo crianças a partir dos 10 anos, também devem ser testados para diabetes tipo 2. Os principais fatores de risco, nesse caso, são sobrepeso ou obesidade, sedentarismo e histórico familiar da doença. Ainda de acordo com as novas diretrizes, adultos com exames normais e baixo risco devem fazer os exames de rastreamento para o diabetes tipo 2 a cada 3 anos, e aqueles que já têm diagnóstico de pré-diabetes ou múltiplos fatores de risco devem ser reavaliados anualmente. O teste oral de tolerância à glicose é indicado como método preferencial para identificar pré-diabetes e diabetes, por ser mais acessível, sensível e prático. Dados da Federação Internacional de Diabetes mostram que cerca de 45 em cada 100 adultos com a doença desconhecem o diagnóstico. No Brasil, esse índice é de aproximadamente 30%. Ou seja, 3 de cada 10 diabéticos desconhecem o problema de saúde.
Da Rádio 2, Milena Abreu. Inadimplência aumenta e quase 69 milhões e 700 mil brasileiros estão endividados. É o que indica a pesquisa do SPC Brasil em parceria com a CNDL, entidade que reúne os lojistas. O número é considerado recorde. Quer dizer que 4 de cada 10 pessoas estão no vermelho. O valor médio que cada uma deve é de R$ 4.604. A maior parte dos endividados, 66%, tem débitos com os bancos. Destaque ainda para as dívidas com comércio, serviços de telecomunicações e até o atraso no pagamento de contas de serviços básicos, como água e luz. Em nota, os responsáveis pelo estudo mostram preocupação com o cenário da inadimplência e recomendam que, principalmente num contexto de inflação e de juros mais altos, tentar colocar as contas em ordem deve ser prioridade para as famílias em relação a fazer novas compras. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Esquemas do INSS foram constatados pela autarquia pelo menos 8 meses antes da operação conjunta entre Polícia Federal e Advocacia Geral da União. A auditoria foi feita a pedido do então presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, no início de maio de 2024. A investigação apontou inconsistências e irregularidades em parte dos acordos assinados com organizações da sociedade civil. O chamado Acordo de Cooperação Técnica é um instrumento legal que faz com que o INSS autorize desconto nas mensalidades associativas diretamente dos benefícios previdenciários. Os valores são repassados integralmente a associações, confederações ou entidades que representam os aposentados e pensionistas. Com a operação da Polícia Federal e da AGU, Stefanuto foi exonerado do cargo e o responsável pela Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, assim como outros 3 dirigentes, foi afastado. O INSS ainda não calculou quantas pessoas foram prejudicadas e nem o total cobrado de forma irregular. Mas só entre janeiro de 2023 e março de 2024, o Instituto recebeu mais de 1 milhão de pedidos de cancelamento de cobranças que não tinham sido autorizadas pelos beneficiários. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Receita Federal paga nesta quarta-feira mais um lote de restituições do imposto de renda. O valor total chega a 340 milhões de reais para cerca de 280 mil contribuintes, o que dá uma média de 1.200 para cada um. Parte dos brasileiros que receberão a restituição nesta quarta-feira integra algum grupo prioritário. Por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber a restituição por Pix. O dinheiro será depositado na conta bancária indicada na declaração do imposto de renda. Para saber se foi contemplado, o cidadão deve acessar o site www.gov.br/Receita Federal. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou alta de 0,24% em abril, depois de ter fechado março com deflação de 0,34%. Significa que, de acordo com as apurações da FGV, a média de preço dos produtos e serviços no país encareceu no 4º mês do ano. Com a alta de abril, o índice acumula alta de 1,23% em 2025. Considerando os 12 meses anteriores, a alta chega a 8,5%. O IGPM é um indicador comumente usado para reajustar contratos, incluindo os contratos de aluguel, e é por isso que ele é conhecido como inflação do aluguel, apesar de monitorar os preços de produtos e serviços, e não os preços da moradia. O IGPM é composto por 3 subíndices: o que mede os preços ao produtor, que é o de maior peso, o que monitora os preços cobrados do consumidor, com peso intermediário, e o índice que considera produtos e serviços da construção civil, que é o que pesa menos na composição final. No resultado de abril, a principal pressão veio do aumento dos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo,
que passaram de uma deflação de 0,73% em março para uma inflação de 0,13% em abril. Os preços da construção também tiveram alta, passando de 0,38% para 0,59% entre um mês e outro. Já a inflação no varejo, ou seja, a que mede os preços cobrados do consumidor, teve queda, indo de 0,80% em março para 0,46% em abril. Da Rádio 2, Milena Abreu. Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. O Enseja é uma oportunidade para aquelas pessoas que não conseguiram concluir o ensino básico na idade apropriada e que querem ter o certificado do ensino fundamental ou médio. Interessados devem se inscrever no site do Sistema do Exame com o número do CPF. As provas são aplicadas em um único dia nos períodos da manhã e da tarde em 3 de agosto. No total, são 4 provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. Para o certificado do fundamental, elas envolvem ciências naturais, matemática, língua portuguesa e estrangeira, educação física, história e geografia. Para o ensino médio, há ainda questões sobre química, física, filosofia e sociologia. Também termina nesta sexta o prazo para solicitações de atendimento especializado e para tratamento pelo nome social. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Uruguai é o país mais caro da América do Sul para viver em 2025. É o que mostra o levantamento da plataforma Numbeo, uma plataforma de dados global de contribuição colaborativa de preços relatados pelos consumidores. O estudo analisa indicadores como preços de aluguel, alimentos e serviços em 12.227 cidades ao redor do mundo. São analisados mais de 9 milhões de preços informados por usuários. Com os preços altos cobrados por moradias e alimentação, o Uruguai somou 46,33 pontos no estudo, o que colocou o país no topo do ranking do custo de vida na América do Sul. Venezuela e Argentina, em segundo e em terceiro no ranking, respectivamente, somaram pouco menos de 36 pontos. Só para comparação, globalmente falando, as Ilhas Virgens dos Estados Unidos e a Suíça lideram com índices acima de 98 pontos. Mas voltando para a América do Sul, o país com o menor índice de custo de vida atualmente é o Paraguai, com 23,02 pontos. Bolívia e Brasil aparecem na sequência, com 25,22 e 25,56 pontos, respectivamente. Colômbia e Peru também somam menos de 30 pontos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do boi gordo pode cair no mês de maio. O alerta é da Scott Consultoria. Normalmente é uma época do ano marcada por cotações menores. E pelas informações disponíveis, por exemplo, em relação à oferta de boiadas, que é boa, em 2025 não deve ser diferente. Nos últimos dias já deu para sentir que os preços perderam força. A arroba do boi gordo foi cotada a R$ 325 em São Paulo, valor bruto e a prazo. No Mato Grosso, a até R$ 327. E em Goiás, a 310. A laranja para a indústria deve fechar o mês de abril mais barata. Ela foi cotada abaixo dos R$ 50 a caixa nos últimos dias, indicam dados do CPEA, o que dá um tombo de cerca de 15% do dia 1º para cá. Isso mesmo com a baixa oferta. Um dos motivos é o fato de que a qualidade das frutas não é das melhores. Já o preço da laranja de mesa tem variado bastante, conforme oferta e demanda mudam. Nos últimos dias, ele ficou entre R$ 91 e R$ 103 a caixa. E o ovo é mais um produto que perdeu valor.
A disparada nas cotações no começo de março assustou muito o consumidor e freou as vendas desde então. Também pesa o fim da quaresma, já que muita gente volta a comer carne e deixa o ovo de lado. Em Bastos, interior paulista, a caixa do ovo branco é cotada a pouco acima dos R$ 175,00 e a do vermelho a cerca de 200. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Polícia Federal conclui que o homem-bomba do Supremo Tribunal Federal agiu sozinho e teve como motivação o extremismo. Francisco Vanderlei Luiz morreu no atentado que provocou em frente ao STF na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Relator da PEC da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, deve se reunir com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e com governadores antes de alterar o texto da proposta. Ministro da Previdência Social defende na Câmara o fim do desconto em folha de contribuições dos beneficiários do INSS para os sindicatos. Carlos Lupe disse que não vê como pôr fim às fraudes sem tomar essa medida. Botafogo e Capital do Distrito Federal abrem os jogos de hoje da Copa do Brasil às 7h. Às 7h30 tem Ceará e Palmeiras. E às 9h30 entram em campo Paysandu e Bahia, Novo Horizontino e Corinthians e CSA e Grêmio. E nesta quarta tem o primeiro jogo entre Barcelona e Inter de Milão pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. A partida é às 4h no horário de Brasília. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Banco Mundial cortou a previsão de crescimento da economia brasileira em 2025. A expectativa era de 2,2%, agora caiu para 1,8%. Entre os motivos estão a demora na queda dos juros em países ricos, o crescimento mais lento da China e a tensão no comércio global, muito por conta da guerra tarifária criada por Donald Trump. O FMI também revisou para baixo suas projeções. Estima agora 2% de crescimento em 2025 e 2026, abaixo do que diz o governo brasileiro. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda mantém a aposta de 2,3% este ano e 2,5% no ano que vem. O cenário ainda é incerto, mas o alerta já foi dado. O Brasil precisa se preparar para um ritmo econômico mais lento. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta no nosso esporte, o Radar Esportivo aqui trazendo... De volta com mais esporte no seu rádio, e o Santos anunciou nesta terça-feira Kleber Xavier como seu novo treinador. Pois é, aos 61 anos, Kleber estreia como técnico principal após longa trajetória como auxiliar de Tite por 24 temporadas, incluindo um período na seleção brasileira entre 2016 e 2022. Ele chega ao clube acompanhado de Matheus Bacci, Vinícius Marques e o preparador físico Fábio Massaredian, todos integrantes da antiga comissão técnica da seleção. A estreia de Kleber, meu xará, à frente do Peixe, será amanhã, dia 1º, contra o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil na Vila Belmiro. A contratação ocorre após a saída conturbada de Pedro Caixinha, e o time vive um momento delicado no Brasileirão, com apenas 4 pontos conquistados em apenas 6 rodadas. Kleber comandou seu primeiro treino no CT Rei Pelé ontem e será oficialmente apresentado em coletiva logo mais nesta quarta-feira. Com a sua chegada, César Sampaio retorna ao posto de auxiliar técnico fixo do clube. Vamos aguardar aí para ver como que vai ser o desempenho do Peixe, agora com a estreia do meu xará por lá, né?
Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo hoje 30 de abril, ano de 2025. Agora 7h59, 7h59. Vamos então com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira. O ônibus elétrico recebe elogios de usuários em Natal. O período de testes para a operação de ônibus 100% elétrico em Natal completou uma semana ontem e, embora o período ainda seja curto, a novidade tem gerado grande expectativa entre os usuários do transporte público da capital. A reportagem da Tribuna do Norte acompanhou o trajeto da linha N72, uma das contempladas com o novo veículo. Relatos de passageiros apontam a comodidade e a ventilação como os principais diferenciais do modelo, o que gerou expectativas de uma operação fixa. Os testes seguem até o dia 14 de maio. A Prefeitura ainda não definiu como fará contratações para o Hospital Municipal de Natal. A Prefeitura de Natal ainda não definiu como serão as contratações de mão de obra para o novo Hospital Municipal, cuja previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano. Isso porque a Secretaria Municipal de Saúde enfrenta um déficit de pessoal em toda a rede de 910 profissionais. Para sanar esse que é considerado um problema mais urgente, a pasta pretende abrir uma seleção emergencial nos próximos meses, após a realização de um estudo, segundo explicou Geraldo Pinho, titular da Secretaria. De acordo com ele, um estudo paralelo será realizado para analisar a situação do Hospital Municipal. Feriado de 1º de maio altera funcionamento do comércio e serviços. O comércio de Natal funcionará com horários diferenciados nesta quinta-feira, dia 1º de maio, devido ao feriado nacional do Dia do Trabalhador, segundo informou a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, CDL Natal. O comércio de rua, nos bairros do Alecrim e Cidade Alta e na Zona Norte, situado nas ruas Pompeia, Chegança e Boa Sorte, estará fechado neste dia. Já a maioria dos shoppings de Natal abrirão no horário reduzido, a partir das 11 da manhã e encerrando as atividades às 21 horas. A única exceção será o Shopping 10, no bairro do Alecrim, zona leste da capital, que não abre no dia 1º de maio. Os cinemas estarão abertos conforme a programação divulgada nos respectivos sites. Supermercados, bancos e correios estarão fechados nesta quinta. As atividades de atendimento e entrega de cartas e encomendas funcionarão normalmente na sexta-feira, dia 2 de maio, e no sábado, dia 3, haverá atendimento normal nas agências que operam neste dia da semana. O sistema de trens urbanos na Grande Natal não funcionará durante o período do feriado Dia do Trabalhador. A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, que ressaltou o funcionamento normal na sexta-feira, dia 2 de maio, a partir das 4h50 na linha norte, que compreende Ceará-Mirim e Natal, e às 5 horas na linha sul, Nísia Floresta, Natal. Já os usuários do transporte público de Natal terão à disposição as viagens organizadas pela tabela de horários dos domingos. Além disso, a Prefeitura estabeleceu que durante todo o dia o sistema praticará a tarifa social, ou seja, 50% de desconto no valor da passagem de ônibus e do transporte opcional nas linhas urbanas, o equivalente a R$ 2,45 para todos os públicos pagantes. Vamos agora para mais informações. ONG de Defesa Animal distribui coleiras antiparasitárias em Mãe Luísa. Neste sábado, dia 3 de maio, a ONG União Pet Brasil vai distribuir 250 coleiras antiparasitárias e carrapaticidas no Centro Social Mãe Luísa, localizado na rua João 23, Zona Leste de Natal. A ação, intitulada Giro Pet RN, acontece no período das 9 da manhã ao meio-dia. A ação será realizada por veterinários auxiliares
e voluntários da ONG, sem custo para a população. O evento tem por objetivo proteger os cães de infestações por pulgas, carrapatos, mosquitos e outros parasitas. Os cadastros serão realizados no dia e no local da ação, atendendo cães de moradores do bairro. Após a ação no bairro de Mãe Luísa, o Giro Pet RN chegará de forma previamente agendada em abrigos de cães e gatos de Natal e Grande Natal. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de quarta-feira. Vamos lá. A previsão do tempo para o dia de hoje em Natal. Sol com algumas nuvens, não chove no período. A temperatura mínima para hoje 26 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 62 e a máxima 85%. Nesse momento, termômetros marcam 26 graus centígrados. Está um pouco quente, viu? Se tá essa hora do dia, já com essa temperatura, é brincadeira. Tábua de Marés, hoje, quarta-feira, 30 de abril, Natal, amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h20 e o pôr do sol será às 17h15. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5h28 e a seguinte pré-mar será às 18 horas e 1 minuto. A primeira baixa-mar será às 11h45 e a seguinte baixa-mar às 23 horas e 56 minutos. Teremos 11 horas e 54 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 17 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma edição, estaremos de volta, se Deus quiser, sexta-feira, em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo, porque amanhã, feriado, Dia do Trabalhador, estaremos de folga, mas voltaremos na sexta-feira. Vamos agora trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria em Dissé Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso.
que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do seu Guedes hoje, nesta manhã, ele diz, olha, o café hoje é o café do kit da construção, o último dia do mês de abril, que maravilha. A pedido de Marcos Brito, segundo o seu Guedes, hoje o café vai ser aquele café de grão no pilão, tem também bolo de chocolate, tem bolo de macaxeira e bolo da moça, porém não foi possível, na realidade não foi possível encontrar a moça disponível no momento atual. É brincadeira um negócio desse, né? Que isso, Marcos Brito? Você queria a moça também, rapaz? Que isso? Pega leve, rapaz, pega leve. Brito. Também conosco, tomando esse cafezinho, a Gi. Alô, Gi, aquele abraço, tudo de bom pra você. Ô, Marcos Brito. Bolo de chocolate, macaxeira e ele disse que a moça não foi possível encontrá-la. Meu amigo, você já queria demais, né? Alô, seu Guedes, alô, Gunter, aquele abraço. Ei, turma maravilhosa, a criançada gosta, né? Eita, nós, essa turma não é brincadeira, não deixa escapar nada. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Com o tempo a gente começa a entender que tudo na vida pode esperar. A única coisa que não espera é a própria vida. Ela continua seguindo, ainda que a gente se perca em meio à urgência e se esqueça da preciosidade que é o tempo que ela nos concede hoje. Ontem nos escapou das mãos, portanto, não esqueça que o amanhã ainda é promessa. Tudo que temos é o agora. A hora de abraçar é agora, de olhar nos olhos de quem amamos e dizer o quanto essas pessoas são importantes, de demonstrar o nosso afeto, de confrontar o medo e assumir nossa coragem e esquecer essa história de deixar para outra hora. Pense nisso. Forte abraço a todos, bom feriado de 1º de maio. Sexta-feira estaremos de volta em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço a todos e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.